Esta é a barra do Rio Douro, do rio que fez nascer o Porto. E que histórias é que nós vamos contar sobre o Porto? Porque as histórias de cidades, é claro que são histórias soltas, mas não são histórias tontas. A ideia é que, no conjunto, deixem uma ideia global do que foi a evolução de cada cidade. Bom, e aqui no Porto há pelo menos 3 coisas que não podem ser esquecidas. A primeira é o Porto do Povo, o Porto Tripeiro. A segunda é o Porto do Vinho, o Porto do século XVII, XVIII. E a terceira, o Porto do Liberalismo, o Porto do Senhor Dom Pedro. São esses 3 portos que vamos tentar hoje encontrar. Logo, esta alcunha de tripeiros tem o valor de um brasão. É costume dizer que foi a expedição a Ceuta que aqui no Porto se fez o abastecimento dos navios. Eu penso que tudo isso é uma fantasia. A verdade é muito mais vigorosa. O Douro litoral é rico de gado bovino e era aqui, no Rio Douro, que se fazia o abastecimento de carne dos barcos que saíam do sul da Europa para o Mar do Norte e para os países do Norte. Ora bem, como toda a gente sabe, quando se faz a conserva da carne, não se metem as vísceras porque têm um tempo de conservação pequeno. Por isso aqui enchiam os navios com as barricas da salmoura e ficavam na cidade as vísceras que ou se comiam ou se deitavam ao rio. E assim nasceu esse prato, aliás delicioso, que são as tripas à moda do Porto e o alcunha de tripeiro. Alcunha que significa um povo a trabalhar, a abastecer navegantes, uma cidade portuária, uma cidade a crescer. A povoação é um pequeno burgo no século XII, cresce muito durante o século XIII e no século XIV é já uma povoação cheia de vitalidade. Exatamente no século XIV dá-se um episódio que não sabemos bem o que quer dizer e que eu vou explicar-lhes pedindo a cada um que tire a sua conclusão, porque aqui não sabemos nada ao certo. O que se passa é isto. Em 1355, o rei Dom Afonso IV manda matar a Dona Inês de Castro. O infante Dom Pedro, que era o marido dela, como ele dizia, ou amante, como dizia o João das Regras, enfim, que vivia com ela, ficou, como calculam, de cabeça perdida, declara a guerra ao pai, põe-se à frente de um grande bando de fidalgos que percorrem o país, atacando as povoações, pondo-as a ferro e fogo, e vem com os seus homens até aqui, junto do Porto, com fidalgos sequiosos,
de saquear as riquezas da cidade. O rei não sabia como havia de defender o Porto ainda não tinha muralha. O rei incumbiu então Dom Álvaro Gonçalves Pereira, que era o pai de Nuno Álvares Pereira, de defender o Porto. E o que faz Dom Álvaro? Faz exatamente o que eu lhes vou ler. Fez muro dos pendões das naus que estavam, chantando as hastes delas pelo campo ao redor da vila, e percebendo sagentes como as defendessem. Isto é, ele fez muralha com os pendões dos navios que estavam fundeados no Rio Douro, cravando os mastros dos pendões à volta da povoação e dispondo a gente do Porto para defender esses pendões. O que quer isto dizer? Bom, há quem pense, bom, naturalmente ele pintou nos pendões uma muralha, uma espécie de cenário de ópera, o que é claro que não tem pés nem cabeça. Há quem diga, não, ele deve ter feito uma barricada, atravessou os mastros e fez uma grande barricada. Também não acredito. Eu acredito mais que ele colocou realmente, como diz o texto, chantou os mastros na terra e pôs os pendões ao vento. Pendões que tinham os emblemas dos armadores. E os nobres, perante aquele valor simbólico, perante os mastros dos navios, dos quais, aliás, alguns eram deles, porque os nobres faziam comércio, os nobres resolveram não avançar. Estiveram aqui 16 dias e a vila, porque então o Porto era vila, foi poupada à cobiça do bando dos nobres sublevados. Os fidalgos não entraram no Porto, porque no Porto não havia lugar para os fidalgos. Não era uma terra de nobres, era uma terra de mariantes, de armadores de navios, de homens dos ofícios, e era essa a raiz da grandeza do Porto e da riqueza do Porto. Acho que nenhum lugar exprime mais eloquentemente o que era o Porto do século XIV que este em que nos encontramos, que é o claustro gótico da Sé Catedral, construído justamente no século XIV com o dinheiro dos portuenses populares. Aliás, eles consideravam que o seu principal privilégio era não haver aqui fidalgos. Eles não podiam construir casas dentro da vila, eles não podiam sequer demorar-se dentro da terra mais que 24 horas. É claro que eles tentavam demolir esse privilégio, instalar-se cá dentro, mas realmente durante muito tempo não conseguiram. Há um episódio que eu acho extremamente curioso, que é este. Como sabem, o mestre Davis, que foi o Dom João I, ele devia em grande parte a coroa ao apoio do Porto. Mas o filho dele, que era o Dom Duarte, parece que se esqueceu disso. Esqueceu-se. E a certa altura autorizou o Conde de Barcelos, que depois veio a ser Duque de Bragança, é aquele que a gente viu construir aquele grande palácio em Guimarães, autorizou a fazer aqui um palácio no Porto. Bom, claro que os portugueses protestaram com uma carta que mandaram ao rei, e essa carta é impressionante, porque essa carta é uma espécie de fatura em que diziam quanto devia ao mestre ao Porto,
E nós ficamos impressionados. Eles dizem, deve todo o dinheiro que gastámos com a armada que foi a descercar Lisboa, nem mais nem menos que 31 mil libras, e deve o dinheiro que pagámos aos fidalgos que foram ter a Batalha do Trancoso, e deve o dinheiro que pagámos aos arqueiros que mandámos vir de Inglaterra e que se bateram em Aljubarrota, e deve a prata que emprestámos para o rei levar a Ceuta. E no fundo vê-se que o apoio económico desta gente do Porto foi perfeitamente decisivo para o triunfo de Dom João I. Mas a verdade é que depois da Revolução de 83, e ao contrário do que poderia supor-se, a nobreza era cada vez mais poderosa e os fidalgos não percebiam esta situação disparatada de não poderem visitar o Porto, não poderem instalar-se aqui, não poderem fazer lá os seus palácios. E todos os anos havia uma verdadeira luta, a gente do Porto a defender o seu privilégio, não deixar os nobres entrar na cidade. Essa luta, 40 anos depois daquele documento que lhes li há bocadinho, veio a originar uma tragédia. A tragédia de Dom Rui Pereira. Foi em 1476. Rui Pereira não quis saber essa coisa, não entrar com a história. Eu sou fidalgo. Devo dizer que o Rui Pereira era um homem muito importante. Ele veio a ser Conde da Feira. Quem vá hoje à Vila da Feira, que aliás é cidade, veja aquele castelo poderoso, construído exatamente por esse Rui Pereira. Compreende bem que um homem com aquela força, com aquele orgulho, não pudesse admitir que esta pobre gente do Porto não o deixasse entrar cá dentro. Então veio contra todas as ordens, instalou-se ali numa casa antiga, mais ou menos aqui no sítio onde estamos, não sei onde era, nem eu sei nem ninguém, porque a casa ardeu até os alicerces. E disse, eu agora estou aqui, venho despachar as minhas fazendas e daqui ninguém me tira. Claro que os burgueses mandaram-lhe dizer, como de duas maneiras, os senhores sabem muito bem que isto é um privilégio do rei, faz favor, vá-se embora. Ele não obedeceu, mandaram segunda vez, mandaram terceira vez, era costume intimar 3 vezes, ele nunca obedeceu, eles ainda fizeram uma última tentativa, foram pedir ao bispo, e o bispo foi, enfim, com toda a pompa litúrgica, homem, evite uma catástrofe que está a correr mal, mas o soberbo Dom Rui Pereira disse, eu não saio daqui, e então vem o Conselho da Terra, cerca as casas onde ele se tinha metido com uma forte mejenada de homens de armas e onde se defendeu com toda a brutalidade, mas os burgueses foram ainda mais brutais. Pegaram fogo à casa, mataram-lhe os criados e o bom do Rui Pereira escapou porque apareceram uns frades caridosos, era assim à noite, lá o esconderam, levaram-no até ao Rio Douro, ele atravessou o Douro num barquinho que ninguém viu e lá regressou ao seu castelinho da Feira e não pôs mais os pés do Porto. Claro, foi fazer queixa ao rei, então aqueles vilões queriam me matar. E o rei, honra-lhe seja, era Dom Afonso V, mas o rei teve que lhe dizer a verdade. Eles estavam no seu direito. Lembrei esses episódios porque eu penso que foi esse Porto do povo, foi essa terra que nunca consentiu cabrestos nem assaimos, foi essa cidade de tripeiros e de mariantes que ganhou para sempre o título que o Porto ainda hoje tem de capital do trabalho. Se isto fosse um livro, eu aqui escrevia. Segundo capítulo,
o Porto do Vinho. E peço-lhes que reparem que eu disse o Porto do Vinho e não disse o vinho do Porto. Foi intencionalmente, porque realmente o vinho não nasce aqui no Porto nem aqui na região. Ele vem de muito mais longe, vem das ladeiras da Régua, do Pinhão, aquelas encostas que vêm em socalcos até ao rio. O vinho cresce aí, carregava-se nas grandes pipas, nos barcos rabelos e vinha de ouro abaixo. O que se fazia aqui no Porto era a comercialização. E a comercialização estava nas mãos dos ingleses. Isto leva-nos a um problema cheio de interesse, que é o do Tratado de Methuen. Methuen é isto. Havia um ministro inglês em Lisboa, que era o Sr. John Methuen, que no ano de 1703 faz um acordo com o governo português, que é este. Os vinhos daqui chegam à Inglaterra e pagam 1/3 a menos do que pagavam os vinhos idos de França. Em compensação, os lanifícios vindos de Inglaterra não pagam direitos em Portugal. O caso tem muito interesse porque mostra as consequências que podem resultar da integração da economia portuguesa num espaço económico mais amplo. Neste caso, ainda hoje se discute muito. O tratado foi bem, foi mal. Devo dizer-lhes que a maioria dos historiadores da economia dizem que foi desastroso. Desastroso porque nós exportámos vinho, mas o resultado foi que deixámos de cair a nossa indústria. Eu sou um bocado cético porque deixámos de cair o quê? A nossa indústria, mas nós não tínhamos indústria. Portanto, decaiu algo que nós não tínhamos. Em compensação, nasceu uma riqueza nova. Foi nessa altura que o cultivo do vinho avançou por esses vales, progrediu até Trás-os-Montes e gerou uma fonte de riqueza que ainda hoje existe. Se houve um erro, foi que nós não fomos capazes de apanhar essa fonte de riqueza nas mãos, não fomos capazes de ser nós a dirigi-la. E vieram de Inglaterra agentes que se instalaram aqui, na Foz do Douro, fizeram as companhias, as grandes marcas do vinho ganharam nomes ingleses e realmente os ingleses levaram o melhor desse negócio. Chegamos assim ao terceiro porto, o Porto da Liberdade. Foi nesta cidade que no mês de agosto de 1820 eclodiu a Revolução que veio introduzir o regime liberal em Portugal. Uma revolução complexa, mas sem dúvida nenhuma, uma revolução libertadora. Uma revolução que vinha querer libertar o país de uma série de atrasos. Em primeiro lugar, de um certo tradicionalismo seródio, antigo. Depois, de uma tutela inglesa que nos estrangulava. E de um regime político que, afinal de contas, tinha a capital no Rio de Janeiro e que ameaçava fazer de nós uma colónia. É tudo isso que é proclamado no Porto
e Lisboa adere à Revolução do Porto, e é assim que o liberalismo e as formas novas da estrutura do Estado são implantadas no nosso país. Devo-lhes dizer que foi sol de pouca dura. Não tardou que o anterior regime, que apesar de tudo tinha muita força, não voltasse a implantar-se depois da Vila Francada. Dom Miguel volta do seu exílio e o país abraça outra vez a monarquia absoluta, mas há uma cidade que se não conforma. E essa cidade é o Porto. A Revolução de 1828. Também essa revolução acabou estrangulada no mar de sangue. A gente do Porto diz, eu não sei se com razão, se sem ela, mas acho emocionante essa reminiscência. A gente do Porto diz que foi naquela árvore moribunda que foram enforcados os últimos conspiradores de 1828. Coitados, parece que estavam todos inocentes, porque os culpados esses fugiram a tempo. Fugiram, foram para a imigração, primeiro a Inglaterra, daí passaram para os Açores, mas regressaram. Regressaram e vamos justamente visitar agora os lugares do regresso. O primeiro liberal desembarcou nesta praia. A esquadra vinda dos Açores pairava ao largo, um escalere aproximou-se do areal e desembarcou o capitão de engenheiros Bernardo de Sá Nogueira. Dirigiu-se à fortaleza e mandou dizer ao comandante, que era o brigadeiro Cardoso, um grande miguelista, que devia reconhecer os direitos sagrados da senhora Dona Maria. O brigadeiro mandou dizer ao capitão que se retirasse quanto antes que fosse vítima da justa ira dos seus soldados. Bom, o capitão, com toda a correção, regressou ao escalere, que o levou a bordo. A esquadra andou pouco tempo para sul e foi desembarcar no areal do Mindelo. Aliás, o desembarque não foi exatamente no Mindelo, que é a 2 léguas para norte, mas aqui, nesta praia a que chamam a Arenosa do Pampelido. E o obelisco que está atrás de nós recorda exatamente esse facto, o desembarque da Expedição Liberal no dia 8 de julho de 1832. Vamos até junto do obelisco, onde leremos a proclamação de Dom Pedro aos seus soldados. Soldados, aquelas praias são as do malfadado Portugal. Como veem, a proclamação diz na última linha apenas Pedro, Duque de Bragança. Apenas Duque de Bragança, porque Dom Pedro já então tinha abdicado da coroa de Portugal, tinha depois sido forçado a abdicar do trono do Império Brasileiro e voltava agora à Europa como defensor dos direitos de sua filha, a Rainha Dona Maria II. Mas tudo isto são tricas políticas, porque o que realmente é importante é que Dom Pedro
representava a monarquia nova, representava o Estado de acordo com as ideias do seu tempo. Dom Pedro era a contemporaneidade e foi exatamente isso que lhe deu a vitória. Isso e o apoio decidido da cidade do Porto. Daqui ele marchou para o Porto, onde esteve cercado com dificuldades terríveis durante mais de um ano. Em julho do ano seguinte, os liberais, num golpe de sorte, entraram em Lisboa e, 2 anos depois, em Évora Monte, marca-se definitivamente o triunfo do liberalismo em Portugal. Vai começar a construção do Estado moderno sobre os escombros da monarquia absoluta tradicional. Foi uma construção difícil e constantemente percorrida por episódios violentos. Um dos momentos mais dramáticos foi exatamente aqui, nesta casa mais ou menos arruinada em que nos encontramos. É a Casa Branca do Gramido e foi aqui que no dia 29 de junho de 1847 se assinou a convenção que pôs termo a uma guerra civil. A guerra civil chama-se-lhe a patuleia. Costuma-se dizer às vezes que patuleia vem de pata ao léu. Pata ao léu é pé descalço. Bom, eu isso penso que não tem pés nem cabeça. Infelizmente, nessa altura, o pé descalço em Portugal era tão frequente que não impressionava ninguém. Patuleia vem do espanhol, é uma palavra espanhola, e quer dizer shoulder-bolder, uma tropa fandanga, sem disciplina, sem aprumo, porque era a alcunha que o governo de Lisboa dava às tropas da Junta do Porto. Eram as tropas populares, era a causa mais progressista, que exigia reformas mais estruturais, contra o ponto de vista lisboeta, que era conservador, moderado, muito respeitador da Rainha Senhora Dona Maria. Bom, o governo da Patuleia estava aqui no Porto e a verdade é que durante a Guerra Civil impôs a sua lei e ia-se apoderando de todo o país. Isso só não aconteceu porque as potências intervieram. Veio a esquadra inglesa, veio o exército espanhol e obrigam, quando a Patuleia estava quase a vencer, obrigam ambos os partidos a assinar aqui uma convenção vexatória para ambas as partes. Uma convenção como os estrangeiros a ditaram. E isso vem introduzir na história nacional um período de desânimo e de desfalecimento. O último grande acontecimento político do século passado aqui no Porto foi o 31 de janeiro. O 31 de janeiro é a primeira revolta republicana. Veio na sequência do ultimátum inglês. Como sabem, o ultimátum foi realmente uma violência feita aos direitos de Portugal e, por isso mesmo, provocou uma veemente, uma afrontada indignação de toda a consciência do país, e isso veio a reverter em favor do sentimento republicano. Pensava-se que a República era o ideal que nos redimia dessa afronta. Aliás, como sabem, a portuguesa, o hino nacional, ainda contém uma recordação desse sentimento. Seja o eco de uma afronta o sinal do ressurgir. É contra o ultimátum que a portuguesa clama às armas, às armas. Em Lisboa as coisas passaram sem... Mas aqui no Porto não. Os republicanos mais ativos, por sua conta, porque no fim de contas eles nem tinham a aprovação do prudente Diretório de Lisboa. Mas aqui foram para a frente. E no dia 31 de janeiro foi proclamada a República no Porto.
eu vim falar-lhes nisso num lugar que está extremamente ligado com esses factos e ligado de uma maneira trágica. Estamos aqui no adro da igreja de Santo Ildefonso e a rua que está atrás de mim chamava-se nessa altura a Rua de Santo António, agora é a Rua 31 de Janeiro, exatamente pela tragédia que se passou nesse dia 31 de janeiro. A tragédia foi esta, é que um dos organizadores da conspiração, para, enfim, aliciar as pessoas e para estabelecer um estado de espírito de confiança, disse-lhes que o Major Graça era um homem que, enfim, infundia muito respeito aqui no Porto, era o comandante do batalhão da Municipal. Ele disse, não, com o Major Graça estejam descansados. O Major Graça está connosco. Ele não diz nada, mas o Major Graça está metido na conspiração. Portanto, por aí a revolução passa. Ora bem, quem estava aqui em cima, exatamente no ponto onde hoje estou, era o Major Graça com o seu batalhão. A República foi proclamada lá embaixo, diante da Câmara Municipal, e depois as forças revolucionárias vieram alegremente ao toque dos clarins, subindo a Rua de Santo António. E aqui em cima estava o batalhão do Major Graça. A certa altura deu-lhes ordem de parar. E eles não acataram, pois viram cá em cima o Major Graça. Claro, aquela ordem, aquilo não era para fazer caso. O Major veio-os continuar a avançar e manda apontar. E previne-os de que se eles continuam a avançar sobre o adro, que ele manda disparar. Mas ninguém acredita, pois então o Major Graça é um deles. E então o Major dá mesmo ordem de fogo e parte uma carga cerrada de fuzilaria sobre os republicanos. Houve muitos mortos, muitos feridos e o sangue correu abundantemente. A revolução não terminou logo aí, porque os mais valentes, mesmo assim, não se renderam. Vão-se fechar na Câmara Municipal, onde ainda resistiram algumas horas, e com o 31 de janeiro no Porto, a República teve os seus primeiros mártires. Hoje, a lembrança do 31 de janeiro é um dos mais ilustres pergaminhos do Porto. Estas peripécias da história política podem parecer uma atrapalhada, mas reparem que o conjunto é impressionante. 1820, Primeira Revolução Liberal. 1828, única reação contra a reação triunfante. 1832, o Porto cercado, o Porto baluarte da liberdade. 1847, o Porto quartel-general da patuleia, do espírito progressivo em Portugal. 1891, Primeira Revolução Republicana. Não há dúvida nenhuma de que o Porto mereceu bem o título de capital da liberdade. E eu, que não acredito nem em predestinações, nem em varinhas do condão, não posso deixar de ligar isto com a forma como comecei. O Porto, terra do povo, cidade tripeira, povoação sem assaimo nem cabresto. O Porto, um lugar onde a palavra liberdade não é uma frase de cartaz, não é um tema para demagogos. É, sim, aquilo que realmente é. O direito de não depender de ninguém.
o direito de marcar no grande mapa do futuro a rota deste navio que nós somos. Por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa rever-te nessa altivez de milhafre ferido na alma.